Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. Está começando mais uma edição do Sim Notícias. Você vai ver os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Pelo menos 5 feridos em acidente com 9 veículos na BR-101 em Soretama. Latrocínio é a principal linha de investigação da polícia sobre homicídio no bairro Três Barras, ou seja, roubo seguido de morte. Trabalhador rural é denunciado por supostamente receber indevidamente auxílio invalidez do INSS. Confira também as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui de Linhares. Na próxima quinta-feira, dia 25, termina o prazo de inscrições nos cursos da Faceli. Sobre este assunto, eu converso com a diretora-presidente da faculdade, Jussara Carvalho. Hoje também é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. E os assuntos do nosso esporte você vê com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. Bom, depois de alguns dias de férias, eu já estou de volta, dando sequência aqui às informações no Sim Notícias. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20, via RCA, muito obrigado pela audiência. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas num grave acidente na BR-101 em Soretama. A batida envolveu 9 veículos e aconteceu na altura do quilômetro 118, num trecho que está em obras. 5 veículos de passeio, 2 motos e 2 caminhões se envolveram no acidente que aconteceu por volta do meio-dia, na altura do quilômetro 118 da BR-101 em Soretama. O local onde aconteceu a batida está em obras e havia uma fila de carros parados. Apesar da gravidade do acidente, ninguém morreu. A Eco 101 informou que apenas 2 motociclistas feridos foram levados para o pronto atendimento de Soretama. A Polícia Rodoviária Federal, no entanto, disse que o número de feridos passa de 5 pessoas. O responsável pelo acidente, de acordo com a PRF, foi o motorista deste caminhão com placas de Linhares, carregado com caixas de mamão. O nome dele não foi divulgado. Alguns dos motoristas envolvidos na colisão acompanhavam ainda assustados o trabalho para retirar os destroços da pista. Ninguém quis gravar a entrevista. O trecho em que aconteceu o acidente está em obras desde a semana passada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão vinha no sentido sul da BR-101 e o condutor não percebeu que havia uma fila de carros parada aqui, acabou tentando desviar dessa fila, saiu da pista e acabou tombando. Os estragos foram muitos e o trânsito, que já era complicado, ficou ainda pior. Ainda não há previsão de quando a rodovia será totalmente liberada. Alguns automóveis foram atingidos na traseira e lateral, mas para a família que viajava neste carro com placas do Rio de Janeiro, o susto foi maior. Ao tombar na pista, uma parte da carga que estava no caminhão caiu sobre a Pajero e, por sorte, ninguém se feriu gravemente. A fila de carros, que já era grande por causa das obras, ficou ainda maior durante toda a tarde desta segunda-feira, passando dos 5 quilômetros nos 2 sentidos da BR-101. Por volta das 3 da tarde, foi iniciado o transbordo da carga para que o caminhão fosse retirado da pista. Bom, no final da tarde, a Eco 101 informou que parte da carga de mamão ainda estava sendo retirada da pista e a previsão era de que, em seguida, o trânsito seria reaberto nos 2 sentidos da BR-101. A Polícia Civil de Soretama recebeu denúncia de que um homem estaria recebendo indevidamente benefícios do INSS. Morador de Córrego Farias, em Linhares, o homem de 51 anos recebe auxílio financeiro depois que sofreu um acidente provocado por uma descarga elétrica. A pessoa que fez a denúncia fez também vídeos que supostamente comprovam a fraude praticada pelo trabalhador rural. As imagens dele, ele aparece deixando o INSS de muletas e em outros locais já aparece caminhando normalmente, inclusive dirigindo um veículo. Bom, chamado na delegacia, este homem foi ouvido pelo delegado e confirmou que se apresenta de muletas durante a perícia médica do INSS, mas alegou ainda sentir muitas dores por causa do acidente. Bom, o caso foi comunicado à Polícia Federal, que é quem deve investigá-lo. O Cine de Linhares abriu a semana com diversas vagas de emprego. Confira. Analista de marketing, confeiteiro, consultor estratégico de negócios, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, gerente comercial, oficial de manutenção civil, recepcionista atendente, serralheiro, técnico eletricista, vendedor porta a porta, são 3 vagas, e vidraceiro.
Quem tiver interesse pode procurar a agência do Cine, que funciona ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal, ali na Avenida Governador Lindenberg, munido, claro, dos documentos necessários. Segunda-feira, você já sabe, é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Confira a coluna. Recentemente estava num congresso e escutei um carioca contar essa história, Mauro Penaforte, e eu gostei muito da história. Ele fala que um homem viu uma mulher no Himalaia e ele se apaixonou, achou a mulher mais bela de todas as mulheres e projetou todo o amor dele a essa mulher. E viveu um amor intenso durante alguns anos, olhava para aquela mulher e achava linda, e viveu de forma profunda e intensa esse amor. Até que certa manhã, ele ao olhar para ela, ele percebeu que ela tinha um ombro meio torto. E reparando, ele percebeu também que o quadril era meio torto. E ele disse, ela tem defeito. Dias depois, o amor acabou. Buscando um novo amor, encontrou uma nova mulher, se apaixonou novamente, viveu intensamente esse amor e se permitiu a esse amor de forma profunda e intensa. Até que um dia ele percebeu que o nariz dela era torto. Percebeu também que o ombro dela também era torto. Dias depois, o amor já havia acabado. Novamente buscando, queria ser um homem intenso no amor, encontrou uma nova mulher. Essa ele disse, não, essa é a perfeita. Uma mulher linda, pele indiana, dançava a dança do ventre, um corpo escultural, se apaixona, vive intensamente esse amor. Até que um dia ele reparou que o pé dela era torto. Reparou também que o braço não era tão certo e que ela mancava. Dias após, o amor havia acabado. Eu conheço muita gente que se apaixona pelas mulheres do Himalaia. São pessoas que sempre procuram defeito nos outros. Mas quem é que está na cena do crime todas as vezes? Se pergunte nas suas relações, quando você fala do defeito dos teus amigos e você começa a apontar defeito de um por um, perceba quem é que está na cena do crime sempre. Mulheres que dizem que têm dedo podre para amor, que sempre escolhe os mesmos. O defeito está em alguém ou está em você que faz a escolha? Comece a olhar para a vida e ao invés de buscar defeito nas pessoas, comece a perceber o que você precisa fazer para desenvolver uma vida abundante no amor, uma vida abundante na amizade, ao invés de estar julgando as pessoas. Autoavalie-se. Essa autoavaliação é que nos faz aperfeiçoar e encontrar os verdadeiros amores e as verdadeiras amizades. Grande abraço. Muito obrigado, Magela. Uma excelente semana para você e até a próxima segunda-feira. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça de verão em todo o norte capixaba. A terça-feira será com sol entre nuvens, infelizmente sem chuva. As temperaturas continuam em alta. Em Linhares, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Colatina com mínima de 21 e a máxima chega aos 33. Em São Mateus, variação entre 23 e 32 graus. Já em Vitória, mínima prevista de 24 e máxima de 34 graus. Não sai daí, depois do intervalo você vai ver. Polícia Civil trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte, latrocínio para o caso do mecânico encontrado morto no bairro Três Barras. É daqui a pouco. A Polícia Civil acredita que a morte do mecânico Luiz Carlos Nunes tenha ocorrido após um roubo à residência dele no bairro Três Barras na última semana. A reportagem é do nosso colega Oséias Farias. Até agora, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio no caso do mecânico Luiz Carlos Nunes Gustavo, de 56 anos, conhecido popularmente como Carlinhos. Ele foi encontrado morto dentro de sua residência na rua Castorina Garcia Durão, bairro Três Barras.
O encontro do corpo se deu no início da noite da última sexta-feira. A polícia relatou em boletim de ocorrência o encontro do corpo e que a vítima foi encontrada amarrada e já cheirava mal. A causa-morte foi enforcamento de acordo com a perícia. Diversos objetos foram encontrados na cena do crime. A última vez em que Luiz Carlos foi visto foi na quarta-feira passada, ainda pela manhã. Existe a suspeita de que o crime pode ter acontecido no início da noite do mesmo dia. De acordo com dados levantados, um irmão da vítima procurou a polícia e disse que Luiz Carlos estava faltando ao trabalho há vários dias, o que nunca aconteceu. A polícia foi até a casa dele, quebrou um cadeado do portão e encontrou o corpo. A possibilidade mais forte é de latrocínio por causa dos pertences levados da vítima, entre eles um veículo Fiat Uno de cor vermelha e cartões de crédito. O veículo já foi encontrado. Inicialmente, a distribuição do inquérito foi feita para a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, diante das suspeitas de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Luiz Carlos era homossexual e morava sozinho. As investigações movimentam o início da semana na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Quem puder ajudar nas investigações pode ligar para o Disque Denúncia 181 da Polícia Civil, não precisa se identificar, e também para o telefone da Delegacia Regional de Linhares, é o 3171-4955. Uma briga em família numa cabana terminou com um adolescente esfaqueado em Pontal do Ipiranga na madrugada deste domingo. O menor foi socorrido com ferimentos na boca, mas não corre risco de morrer. A namorada dele contou para a polícia que o pai e o tio dela estavam discutindo. Durante esse bate-boca, o tio se apossou da arma, um canivete, e tentou agredir o pai da jovem. O adolescente, namorado dela, tentou intervir nessa briga, mas acabou sendo atingido pelos golpes. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O menor agredido foi medicado no posto de saúde, na unidade de saúde de Pontal do Ipiranga, e passa bem. Vamos agora saber a cotação do café. Vamos saber os números desta segunda-feira. Arábica tipo 6, R$ 411 a saca. Arábica 7, R$ 394. Conilon tipo 7 está valendo R$ 308 a saca. E ainda durante o final de semana, a Força Tática da Polícia Militar apreendeu mais de 2 quilos de maconha numa casa do bairro Interlagos, na tarde deste domingo. Os policiais faziam patrulhamento pela Avenida Cláudio Manuel da Costa quando avistaram um jovem tentando fugir do local. Foi montado um cerco na região, mas esse rapaz conseguiu escapar. Dentro da casa dele, no entanto, os policiais encontraram a droga, 2 quilos e 100 gramas de maconha, além de balança de precisão e outros materiais usados para preparar o entorpecente. A dona da residência, a moradora, mãe do adolescente suspeito de ser o dono da droga, foi citada como testemunha na ocorrência. As investigações do caso continuam, o menor ainda não foi localizado. Vamos agora saber os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. O Capixabão de Futebol da Primeira Divisão começa com mais segurança para o Atlético Itapemirim, por exemplo, e esperança para o Serra, que volta à elite. Vamos conferir os resultados da primeira rodada. Ainda na última quarta-feira da semana passada, o Atlético Itapemirim empatou com a Desportiva 1-1 em jogo isolado. Agora, no sábado, complemento da rodada, o mesmo Atlético Itapemirim jogando fora de casa venceu o Tupi por 3-0. O São Mateus perdeu em casa, no Sernambi, para o Rio Branco de Venda Nova, ou melhor, para o Real Noroeste, viu? Por 4-1. O Vitória venceu 12 por 2-0. E o Espírito Santo perdeu dentro de casa para o Serra 2-1. E Serra jogando fora de casa no Kleber Andrade está com esperança aí de voltar aos bons tempos no Capixabão. O clube de maior investimento começou mais seguro, confirmando o favoritismo, que é o Atlético de Itapemirim, que empatou com a Desportiva e venceu o Tupi, atuando fora de casa. Nosso vizinho São Mateus deixou a sua torcida desconfiada, hein? Perdendo de goleada em casa, sim. Meu amigo.
E, por falar em esperança de voltar aos bons tempos, aguardamos aí, ainda hoje, uma posição se o Linhares disputa ou não a segunda divisão do Capixabão. Amanhã, se Deus quiser, vamos ter notícia oficial, porque tá difícil. Ô novelinha essa, hein? Mas você não perde por esperar. Valeu, Altemar, obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do Se Notícias. A seguir, depois do nosso intervalo, o bate-papo é com a diretora-presidente da FACEL, a Faculdade Pública de Linhares, Jussara Carvalho. Ela fala sobre o período de inscrições, esse período termina na próxima quinta-feira, dia 25, né? O prazo é curto, tem que correr para se inscrever nos 3 cursos da faculdade. O bate-papo é depois do intervalo. Bom, minha gente, terminam na próxima quinta-feira, dia 25, as inscrições, né? Termina o prazo para as inscrições dos cursos oferecidos pela FACEL, a Faculdade Pública aqui de Linhares, né? O prazo foi tudo muito rápido, então a gente conversa com a diretora-presidente da FACEL, Jussara Carvalho, para falar como é que o acadêmico, o estudante deve fazer para fazer a inscrição e correr contra o tempo. Está chegando a hora. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. Tudo bem a todos. Jussara, como é que estão as inscrições, né? Como é que o acadêmico interessado, né, que ainda não fez inscrição, pode proceder nesse momento? Nós estamos a pleno vapor, né? As inscrições começaram dia 15, como você falou, terminam dia 25. As notas do Enem até anteciparam, né? Saiu dia 18. Por isso que o prazo é pequeno, porque realmente depende da nota do Enem. Não tem como abrir inscrições antes, né? Nós abrimos dia 15 porque o candidato pode usar as notas de 2016 ou de 2017. Ele vai escolher, né? Se ele fez os 2 Enems, ele vai escolher a melhor nota para que ele entre, né, competindo com maiores chances. Mas é importante, assim, acima de tudo, que por isso que nós fizemos nosso edital está no sistema desde dezembro. Por que nós divulgamos logo o edital? Para que o aluno leia bastante o edital. O que a gente fica muito preocupado é que o aluno, o candidato, né, ele vai se inscrever, preenche, e a gente percebe que ele comete alguns erros porque não ficou atento ao que diz o edital. Não leu como deveria, né? Não leu como deveria. Edital é uma coisa longa, mas é necessário porque ele que rege todo o processo. As regras estão ali, né? Aliás, lei de edital é um problema do brasileiro, né? Em concurso público a gente vê muito, a pessoa faz inscrição, depois vai ler, e é importante estar atento a esses pequenos detalhes, né, Jussara? Olha, assim, importante frisar alguns detalhes. Quem, por exemplo, já fez algum processo seletivo lá na FACEL, pode já ter conhecimento dos editais anteriores, mas esse sofreu algumas modificações. Eu digo nem que sofreu, porque com uma comissão que foi montada entre professores, a própria direção, nós conseguimos avançar em algumas questões. E então isso, de certa forma, melhorou para o candidato, também para a instituição, para o processo seletivo. Só que houve alteração. Então, quem, por exemplo, conhecia o edital dos anos anteriores, não pode confiar nesse conhecimento. Não pode se basear nele, né? Não, porque ele sofreu modificações. Algumas, assim, que a gente pode dizer, são pontuais. Primeiro, o candidato, uma vez tendo feita a inscrição, ele não pode voltar de novo para fazer alguma alteração. Uma vez clicado lá, salvou e ele tem nessa última tela a oportunidade de ver tudo que ele colocou, de revisar as informações e ainda alterar. A partir do momento que ele clicou e salvou, ele não consegue alterar mais, e qualquer erro nesse sentido o elimina do processo. Pois é, se ele não tiver enquadrado ali, ele acaba até perdendo a vaga, né? É possível que então, algumas informações do tipo, as notas nas áreas do conhecimento do Enem têm que estar corretas. A área tem que estar correspondente à nota que ele pegou no boletim. Ele tem que anexar também o boletim, senão invalida a inscrição. Outra coisa, ele não pode zerar a redação. Não pode ter zerado, que também é um quesito de eliminação. É algo novo, inclusive. É algo novo. Antes não se dava essa atenção. Então, quem zerou a redação já não tem chance alguma. Não tem chance, infelizmente. E olha, não sei se quem está acompanhando o noticiário, houve um grande número de foram 300 e tantos mil mais de 300 mil pessoas que zeraram. Espero que não estejam aqui. Mas, né, então, precisa estar atento, porque isso é um quesito que
elimina diretamente. Aliás, tem sido critério para muitas universidades do país, né? Sim. Se não todas, né? As federais praticamente todas. Algumas particulares ainda fazem o seu próprio vestibular. Mas as públicas, como a nossa, gratuitas, que é importante também, nossa faculdade é toda gratuita. Pois é, pertinho de casa, pertinho tudo de casa, muito fácil, acessível. Para o pessoal aqui de Linhares, né? Jussara, em relação às vagas, né? São quantas vagas? Os cursos a gente já sabe que são 3, né? São 3, administração, direito, pedagogia. São 100 vagas para cada curso, então 300 no total, sendo que para a entrada agora em fevereiro são 150 vagas, uma para cada curso, e o turno agora de entrada é o vespertino. E o turno de entrada no segundo semestre é o noturno, com pra mais o mesmo. Pedagogia. Só que o candidato faz opção agora, na hora que ele se inscreve, ele já define. Eu quero estudar no primeiro semestre, iniciando à tarde. Iniciando e tendo o curso dele. O prazo de inscrição para todo mundo é agora, mas alguns vão começar só no segundo semestre. Exatamente, só vão começar. E a gente tem percebido assim, uma procura muito grande para o segundo semestre pelo turno noturno. E aí a concorrência com certeza será maior. Então existe, né, a gente por experiência, não posso garantir nada nesse sentido, mas até hoje, pelo número de inscritos, que já é bastante grande, a gente tem visto uma opção muito maior pelo noturno. Mas aqueles que podem estudar durante o dia, né, podem ter uma chance maior. Talvez com, né? Claro, a concorrência é menor, né, Jussara? Isso aí. Tá aí, gente, ó, as opções de cursos, então, da Faceli. Como disse a nossa diretora-presidente, a Jussara Carvalho, importante é ler todo o edital, né? Da primeira frase à última linha, para não ter dúvida, né? Porque, assim, eu até queria lembrar uma coisa também. A parte de inscrição lá no site, ela está muito tranquila. Ela é autoexplicativa, ela é fácil de se... Né? Porque a meninada hoje domina a tecnologia, né? Então não é difícil fazer. O importante é se enquadrar. Nós temos cotas também, isso é importante falar, Cláudio. E o candidato tem que se enquadrar naquela cota que ele vai buscar, mas ele tem que estar... Então também é importante ler a parte de cotas, porque 50% é para todo mundo. Então, se você não consegue entender ou tem dúvida, faça inscrição no outro, porque uma vez que você escolhe a cota, você tem que estar... quando for apresentar a documentação, tem que ser para aquela cota. Porque se não puder comprovar isso, fatalmente perde a vaga, não tem jeito, né? Anula aquela inscrição. Tá aí, gente, olha o alerta, então, da Jussara Carvalho, diretora-presidente da Faceli. Quinta-feira, então, né, Jussara? Até meia-noite, né? Meia-noite, 23 horas e 59 minutos. A inscrição online, claro, né? Toda online, isso aí. Pode fazer de casa. Online. Obviamente que depois a documentação é apresentada posteriormente, presencialmente na Faceli. Depois da classificação, o candidato vai ser informado também pelo site, por meio de edital, quais são os próximos passos. E as tem um classificações. prazo previsto para que esse resultado saia? Acho que dia 2 de fevereiro já? Não, dia 30 e 31. Agora estou meio em dúvida, tem muita data. Não tem problema, mas são pouco tempo depois. O tempo de conferir saía, acho que é dia 30. Mas no edital tem também. A primeira página do edital é o cronograma. Já com tem todas lá as datas. Finalzinho de janeiro já deve ter esse resultado. É porque dia 2, se não me engano, começam as matrículas já. Tá aí, gente. Há também uma divisão aí na questão dos alunos de escola pública. São vagas... essas cotas que a gente estava falando agora há pouco. 50% para quem estudou, né, o ensino médio? 50% é para livre concorrência, que a gente chama aluno. É o geral, né? E 50%, então, dessas vagas, né, para os cotistas. Aí, desses 50%, há também uma subdivisão. As subdivisões aí. Para quem estudou só na escola pública todo o tempo, para quem estudou parte da escola pública, para quem também tem relação à faixa de renda, questão social, do salário, né, nós obedecemos a uma lei municipal que já é desde 2015 e ela é que rege também essa questão das cotas. Tá jóia, gente. Então, só reforçando, termina na próxima quinta-feira, meia-noite, o prazo, quinta, dia 25, anote aí, não perca tempo, o prazo para se inscrever em um dos 3 cursos da Faceli, a nossa faculdade pública aqui de Linhares. Eu agradeço a presença da diretora-presidente da entidade, Jussara Carvalho. Obrigado, Jussara. Muito obrigada. Tá jóia. Bom, e assim nós vamos encerrando esta edição do Cine Notícias. Agradeço a sua audiência, o pessoal da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Você de Linhares e região também pode interagir conosco na nossa página aí no facebook.com/TVC Linhares. Reveja o nosso conteúdo também no canal que a gente tem no YouTube e fale conosco pelo telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom começo de semana. Cine Notícias, Linhares se vê aqui.